É Ele quem governa a minha vida. Quando você está constante, firme em Jesus, você tem essa convicção. E a boca, a nossa língua, ela pode construir e ela pode destruir. Isso é bíblico. A graça e paz do Senhor. Amém. Uma boa noite. Amém. Queria compartilhar algo com os irmãos. Quando nós estávamos louvando, há um lugar, eu senti a glória de Deus muito forte, e eu tive uma visão. Eu não sou muito de fazer isso, mas o Senhor colocou no meu coração de eu falar para a igreja, para fortalecer a sua fé. Eu tive uma visão de uma planície muito alta, muito grande, e nós estávamos embaixo, adorando. Em cima dessa planície havia um leão muito grande, um leão muito grande, com uma coroa muito brilhante na cabeça. E o Senhor disse assim para mim: vocês não sabem o tanto que eu tenho para dar para vocês, o tanto que eu tenho para abençoar o meu povo. Aquilo que vocês experimentam é muito pouco diante da glória que eu tenho para derramar a cada um de vocês. No momento de adoração, no momento de buscar a Ele. É uma visão que não sai da minha frente. Uma planície com umas montanhas muito altas. Mas eu podia ver nitidamente nós, até mesmo um grupo de louvor mais embaixo, e um grande leão. E um grande leão com uma coroa imensa na cabeça. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. O que Ele tem para nós é muito maior daquilo que nós já experimentamos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Amém? E eu poderia dizer assim: vou para casa porque a irmã já pregou tudo que eu ia pregar na abertura do culto. Mas o Senhor tem um pouquinho mais para nós nessa noite. Amém? Então, abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 22. Já devem preparada, lá em cima. Diz assim: Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou-lhe a eles. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Pode estar sentando. Amém? Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo que é aquilo que nós preparamos antes é mais fácil da gente passar. Se você vai sair de férias, se você vai para uma outra cidade, um outro estado, ou, um outro país, você já procura um lugar para se hospedar, você já procura uma passagem aérea. Se você vai de ônibus, você vai e compra uma passagem de ônibus. Se você vai de carro, você leva o carro no mecânico, olha os freios, a suspensão, a parte do motor ali, balanceamento, alinhamento, pneu. Você olha tudo, porque você se prepara para a viagem. Você organiza tudo. Você já vê o hotel que você vai ficar na casa de parente, você já fala com o parente, tudo fica organizado, porque fica mais fácil, fica mais tranquilo.
Você sai já sabendo tudo o que está preparado para você. Na vida, né? Aqui nós lemos uma história que, literalmente, eles passaram por uma tempestade. E na vida existem tempestades. Tempestades, momentos difíceis, algo que nós podemos enfrentar a qualquer momento e muitas vezes, na maioria das vezes ou quase sempre, coisas que nós não esperamos. Coisas que acontecem e nós nem imaginamos, não estava nem assim no nosso pensamento que aquilo poderia acontecer conosco. Mas a gente acaba passando por certas dificuldades. Mas como eu disse no início, tudo que há uma preparação, fica mais fácil para se passar. E aqueles homens enfrentaram uma tempestade. E na nossa vida nós enfrentamos tempestade. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês as 4 coisas que o Senhor falou ao meu coração, que o Espírito Santo falou ao meu coração, que nós precisamos preparar para o nosso espírito, espiritualmente. Porque nós muitas vezes nos preparamos materialmente, nos preparamos fisicamente, preparamos tudo, mas muitas vezes nós esquecemos do nosso espírito. Nós não preparamos o nosso espírito para passar por tempestades, para passar por momentos difíceis, para passar por coisas que nós não esperávamos que iríamos passar, mas nós às vezes acaba passando. 4 coisas, existem mais, mas o Espírito Santo colocou no meu coração 4 coisas que precisamos preparar no espiritual. A primeira delas diz assim, é: firmes e constantes em Jesus. Nós precisamos estar firmes e constantes em Jesus. Como assim, Nícia? Eu venho na igreja, eu sou cristã, eu sou evangélica, né? Porque agora é moda, sou cristã evangélica. E como assim firme em Jesus? Queridos, muitos de nós não são firmes em Jesus. Muitos de nós não estão firmados em Jesus. Não estão constantes em Jesus. Muitos. Nós temos 4 domingos no mês. Muitos vêm um domingo na igreja, outro domingo fica em casa, fica 2 domingos em casa, vem 2 domingos na igreja, fica 3 domingos em casa, vem 1 domingo na igreja, fica um mês inteiro em casa, só vem no culto no outro domingo, no outro mês. Não é firme, não é constante. E quando o nosso espírito não recebe o alimento, fica fraco. Quando nós não buscamos o alimento na casa, que tem alimento na casa do Pai, nós ficamos fracos. Firmes e constantes. Firmes e constantes em Jesus. Crendo e tendo a certeza que existe um Rei, que existe um Senhor, que é o Deus das nossas vidas. Quem é firme e constante em Jesus, querido, quer ser santo. Outro dia eu estava ouvindo louvor em casa, e no final o cantor, ele ministra sobre, ele diz assim: quantos santos tem aqui? E meu filho olhou para mim e falou assim: ninguém. Aí eu falei assim: tem sim. Aí ele falou: não, mas ninguém é santo. Eu falei: nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós somos separados, queridos, nós somos separados. E só está firme e constante em Jesus aquele que entende que é separado para Ele. Amém? Firme e constante em Jesus é aquele que vigia a sua vida. Porque a luta do nosso espírito com a carne é toda hora. Porque a carne quer aquilo que é bom. É muito bom ficar lá no meu sofá, esticadinha, assistindo uma série ou assistindo coisas no YouTube. Graças a Deus, na minha casa a gente não vê mais televisão aberta, mas a gente vê vídeos no YouTube, coisas interessantes, principalmente de roça, de fazenda, de chácara, porque eu e meu marido gostamos disso. É muito gostoso ficar lá, porque a carne quer ficar lá. Mas eu preciso entender
que eu preciso preparar o meu espírito para as tempestades que virão. E preciso estar firme e constante em Jesus. Firme e constante. Vir à igreja. Não vir só quando está doendo o calo, não vir só quando eu preciso de uma oração, não vir só porque eu não tenho nada melhor para fazer, mas vir porque eu amo o meu Deus, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele morreu por mim. Vir à igreja por amor, por paixão, ser apaixonada por Jesus. Na sua casa tem que tocar música cristã, querido. Na sua playlist do carro tem que tocar hinos de louvor a Deus. Firmes e constantes em Jesus é aquele que busca estar na presença dEle o tempo todo. Porque a nossa luta é toda hora. Mas precisamos, eu não sei qual que é a tua playlist no teu carro ou no seu celular, mas você precisa estar vigiando. Sabe por quê? Porque existe lá fora um monte de gente que pega as músicas, as coisas que eles escrevem, e eles consagram a demônios. E muitas vezes dentro da nossa casa nós começamos a tocar músicas de demônios, que foram consagradas ao demônio. Mas nós deixamos tocar dentro da nossa casa. Firme e constante em Jesus, querido, é não aceitar essas coisas. É dizer, eu sou separada para Ele, eu sou separada para Deus. Se nós formos estudar o que as ondas sonoras fazem em nós entenderíamos a grande guerra espiritual que há através de música. Sim, queridos. Porque senão não existiria música para dormir, não existiria música para relaxar. Uma vez eu fui fazer acupuntura no convênio, e me colocaram dentro de uma sala, me ponharam meia luz e ficou... Eu falei, meu Deus. Aí vieram, colocaram as agulhinhas, mas ficou aquela música, sabe? Eu falei, misericórdia, Senhor. Queridos, nós precisamos estar atentos. O diabo usa coisas e nós nem imaginamos. Aí deixamos os nossos filhos, e bate para cá, de ladinho, não sei das quantas, e acha tão bonitinho. Firmes e constantes é Jesus, é ser separado para Jesus. Não deixa, querido, entrar na sua mente, no seu coração. Porque há muitos cantores que consagram, sim, as suas músicas em lugares que não é de Deus. E nós muitas vezes deixamos tocar dentro da nossa casa. E nós não sabemos por que a nossa vida às vezes fica desgovernada. Demônios fazem a festa. Então uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos estar firmes e constantes em Jesus para passarmos pelas tempestades quando elas vierem. Porque aí, querido, quando vier tempestade, você vai sair marchando naquele corredor da sua casa, naquela sala da sua casa, e você vai dizer, aqui reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por mim, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele quem governa a minha vida. Quando você está constante, firme em Jesus, você tem essa convicção, e a nossa língua, ela pode construir, e ela pode destruir. Isso é bíblico. Eu não sei como está a sua boca, mas crente não fala palavrão. Crente não amaldiçoa, crente abençoa. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos. Agradeça o alimento que tem sido colocado dentro da sua casa, na sua mesa. Agradeça. Seja firme e constante em Jesus. Amém? E eu coloquei aqui uma referência, Hebreus, capítulos, não precisa abrir, vai ser rápido, eu vou ler rápido. Hebreus 10, versículo 23, que diz assim, retenha firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Retenha firme a confissão da sua esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus, queridos. Então retenha firme e constante em Jesus. Amém?
Entenda isso, você é separado. E o diabo vai atacar você sim, porque você é separada. Você é separado. Firme e constante, amém? Outra coisa, orar. Aquele que ora está preparando o seu espírito para as batalhas, para as tempestades da vida. Queridos, aquele que ora vence. Nós temos uma arma, a oração, e muitas vezes nós achamos que a oração da irmã é forte, a oração do pastor, a oração da pastora, são bênçãos, queridos, mas você tem livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, você tem livre acesso a Ele. Então ore, queridos. Ore quando estiver faltando alimento lá. Diz: Senhor, olha o meu armário, Senhor. Olha, Senhor, eu preciso, Deus. Olha, meu filho está doente, Senhor. Olha, Senhor, me ajuda, Deus. Queridos, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele está ouvindo eu e você. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. Orando, queridos, nós vamos vencer as tempestades da vida. Amém? E em Efésios 6,18 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões. Querido, aquela oração que você faz lavando a louça, ela é eficaz. Aquela oração que você faz lá varrendo a sua casa é eficaz. Homem, aquela oração que você faz ali no seu cantinho, no seu trabalho, na máquina que você trabalha, no computador que você trabalha, ela é eficaz. Amém? Efésios 6,18 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Amém, queridos? Perseverem na oração. Nisso, mas eu não sei orar. Você sabe sim. Diálogo com o papai. Diz: pai, eu não consigo. Pai, olha, eu estou precisando do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Amém? Aleluia. Outra coisa, perseverar na palavra. Ler a palavra. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: quando eu vou ler a Bíblia, eu sinto sono. Eu disse assim para ela: e quando você vai ver uma série? Aí não. Falei: então bota a palavra para ouvir. Porque você vai alimentando o teu espírito também. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu dizendo para ela: quando você começa a ler a palavra, talvez o seu corpo vai, sua mente, você vai dizer: eu estou cansada, não sei o quê. Aí você lê um pouquinho. No outro dia você lê mais um pouquinho. Porque orar e ler a palavra são coisas que você tem que exercitar. Quando você começa a dirigir, eu não dirijo, mas eu tentei. Eu tentei uma vez, mas não era para mim. Quando você vai começar a dirigir, você não faz aula, né? Você faz aula, você começa, se você é uma pessoa que está te ensinando, que é da sua família, você fala: mas isso aqui, como é que eu faço, tal. Aí vai pegar uma estradinha ali, um lugarzinho que você vai praticar. Queridos, ler a palavra é isso, você precisa praticar. A oração você precisa praticar. Então você lê um pouco, aí depois você lê mais um pouco. Quando você perceber, queridos, você não consegue ficar mais sem ler a palavra. Porque você está exercitando, você está ensinando o teu espírito, alimentando o teu espírito. Então, uma das coisas que nós precisamos é perseverar na palavra. Não deixar a Bíblia fechada e nem aberta em salmo nenhum, porque isso não adianta nada. A história da carochinha. Eu vou deixar no 91, porque não sei o que na minha casa. Não vai acontecer nada, querido, não vai. Vai criar uma página amarela, porque vai ficar pegando pó. Você tem que ler, você tem que praticar. Em Salmo 119 diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Quando nós lemos a palavra, nós guardamos no nosso coração, ainda que você ache que não.
Mas na hora que você começa a orar a palavra. Na hora que alguém vem conversar com você, você lembra de alguma coisa que você leu. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Isso vai ajudar você a passar pela tempestade, pelas coisas que acontecem que você não sabe nem de onde veio. Aquele que tem a palavra no coração, aquele que está com a palavra no coração, está cheio de Deus. E quando está cheio de Deus, a boca fala. Quando o coração está cheio de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Se você só fica vendo novela, ou se você só fica vendo série, você só vai ter no coração isso. Se você só fica lendo, sei lá, um livrinho em quadrinho, ou um livro de romance, você só vai ter isso no seu coração. Mas quando você começa a ler a palavra, ela vai encher o teu coração, e a sua boca vai falar o que tem no seu coração. É muito importante isso, é muito importante isso. Eu vou contar um testemunho aqui, não é para contar para ninguém, tá bom? E ninguém lá no YouTube também vai contar para ninguém. Quem assistir não conta para ninguém, porque é um segredo. É um segredo que eu vou contar para vocês. Eu tenho muito medo de chuva. Eu tenho muito medo de tempestade. Tenho sim, muito medo. E eu tenho crise de pânico quando chove, quando tem tempestade. E sabe o que eu faço? Eu preciso abrir a sacada e ficar olhando para a tempestade. E aí, um tempo atrás, estava só eu e meu filho, e começou a tempestade, e eu começo a andar para lá e para cá. Nisso, mas você está pregando, eu tenho medo de tempestade. Eu confesso também as minhas fraquezas. E aí eu comecei a andar para lá e para cá, e Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, e meu coração parece que vai sair pela boca. Eu começo a suar frio, e eu começo a sentir minha carne tremer, e eu preciso abrir a sacada, eu preciso ver meu filho. Mãe, para com isso. Mãe, você não entendeu que você não tem controle? Queridos, foi uma água, eu não digo fria, foi uma água gelada, puro gelo que caiu em cima de mim. Ele disse, você não tem controle. O único que tem controle é Deus, mãe. Aí eu sentei, comecei a orar, falei, Senhor, eu não tenho controle. E eu achava que se eu olhasse para a tempestade, eu ia ter controle. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas eu achava isso. Nós não temos controle de nada. Mas quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, nós declaramos a palavra. E eu mesmo em crise ali de pânico, eu mesmo com muito medo, eu comecei a orar e a declarar a palavra. Senhor, o Senhor pode, os ventos, o mar te obedece, Senhor. Pode vir a bonança, Senhor, acalma a tempestade. E uma vez houve uma tempestade tão grande, acho que é por isso que eu fiquei com medo, em 2016 eu acho que foi isso, que começou a entrar água na minha casa, porque a calha entupiu, porque uma pombinha fez ninho na calha, morreu na calha, a calha entupiu, e entrou água e caía pelo gesso, e começou a escorrer água pelo corredor, ia para os quartos, descia a escada para a sala. E uma tempestade, muito trovão, muito relâmpago. A minha filha Fernanda ainda era solteira, não tinha casado. Ela chegou na janela, abriu a janela e disse, tempestade, nós servimos ao Deus que dá ordem. À tempestade ela se cala, ao vento e ela se cala. Queridos, na mesma hora, fez assim, ó, e a chuva se acalmou. Queridos, quando nós temos a palavra no coração, ainda que haja medo, ainda que haja insegurança, a crise de pânico, se você tem a palavra no coração, você declara ela e você consegue vencê-la. Não porque você pode, mas porque existe um Deus que cuida de você. Aleluia! Queridos, eu estou falando uma verdade, uma coisa que nós vivemos. Eu e meu filho olhamos assim, ela abriu a janela e ela gritou bem alto. Nós tínhamos acabado de mudar ali, eu acho que os vizinhos falaram, tem louco aqui, porque está gritando para a tempestade. E aquela tempestade foi como se fizesse... E começou a cair uma chuva branda. A água do teto começou a diminuir e nós conseguimos secar. Nós conseguimos secar tudo, depois aí veio um pedreiro, olhou a calha, tirou lá o que precisava, arrumou o que tinha que arrumar, mas nós declaramos a palavra. Então a palavra precisa estar no teu coração, amém? Aleluia. Outra coisa,
confiar. Confiar no Deus que você serve. Confiar no Deus que é o seu Senhor. Amém, queridos? Como a irmã disse aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que confia tem fé. Amém? Tem fé. No Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, só habita no abrigo do Altíssimo aquele que confia, amém? E descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que confia habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que confia habita ali na sombra do Altíssimo, no Todo-Poderoso. E esse pode dizer, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Amém, queridos? Amém? Eu coloquei o título dessa pregação: Jesus é suficiente. Vocês têm aí, queridos, para pôr aqui? É mais fácil ou menos difícil quando se está preparado para os improvisos da vida. Amém? Jesus é suficiente. Queridos, uma coisa que você pode pensar agora: Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco. Alguns discípulos eram pescadores. Eles eram acostumados com o barco, eles eram acostumados com o mar, eles eram acostumados com tempestades no mar, naquele lago eles conheciam. Eles eram acostumados, eles usaram provavelmente os recursos que eles conheciam como pescadores. Eles usaram aquilo que eles conheciam, mas chegou um dado momento que não era suficiente o que eles conheciam. Não era suficiente aquilo que eles já tinham vivido. Mas existia um ali no barco que era suficiente: Jesus. E eles então clamaram a quem é suficiente. Eles tinham todos os recursos de pescadores. E às vezes nós temos recurso financeiro, recurso intelectual, recurso de profissional, nós temos recursos às vezes, mas nós precisamos de um recurso que é suficiente. Jesus é suficiente. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter essas 4 coisas. Claro que existe mais, mas Deus colocou no meu coração: firmes e constantes em Jesus, orando, perseverando na palavra e confiando. Amém? Aqueles pescadores acostumados a estar em barcos, eles enfrentavam ali um forte vendaval, um perigo, estavam com medo e tinha uma inundação. Os seus recursos foram insuficientes. Amém? Jesus é suficiente. Por que nisso Jesus é suficiente? Porque Jesus é a presença que acompanha. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Ele é a presença que acompanha. Ele é suficiente porque Ele é a presença que acompanha. Olha, quando tiver muito difícil, é só procurar por Ele. Ele é a presença que acompanha. A hora que estiver doendo, a hora que estiver aflito, queridos, Ele é a presença. Clama por Ele, chama por Ele. Aleluia, aleluia, adore a Ele. Não busque as coisas do mundo, os recursos do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus diz assim: olha, eles me louvam, me adoram de lábios, mas o seu coração é impuro. O seu coração está longe de mim. Queridos, tenha o coração em Jesus. Ele é suficiente, Ele é a presença que acompanha nas dores, nas crises. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu disse assim: Senhor, eu não vou aguentar, e o Senhor estava ali comigo.
Não porque eu sou boazinha, não porque eu sou filha, como você é filho, filha. Ele está presente junto de nós. Aleluia. Jesus é suficiente, porque Ele é a luz que ilumina no momento mais escuro. Os recursos dos pescadores ali, dos discípulos que estavam com Jesus, que conheciam as coisas de pesca, de barco, de tempestade, de mar, acabaram. Mas Jesus é a luz que ilumina no momento mais escuro. Em João 8,12 diz assim: aleluia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não sei se você está passando por uma tempestade, por uma crise, por algo assim que está te deixando no escuro, mas saiba, Jesus é a luz que te ilumina, que te ajuda, que pega pela sua mão e te mostra o caminho. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Ele tira o medo, queridos. Ele tira o medo. Ele usou meu filho naquele dia que eu estava em pânico e disse: mãe, você não tem controle, Deus tem o controle. E eu recebi uma água gelada no meu corpo. Eu sentei e eu disse: Senhor, você tem controle, me ajuda a superar isso. Não é feio você falar das suas fraquezas, querido. Não é feio você dizer: olha, nisso eu tenho isso. Olha, pastor, eu estou passando por isso. Olha, me ajuda nisso. Não é feio, é importante. Amém? Porque Ele está com você, Ele te ajuda. Aleluia. E Ele tira o medo. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso, não temas, pois eu estou com você. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Jesus é o suficiente. Amém? Jesus é o suficiente. Ele segura nas suas mãos. Ele tira o medo. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Jesus é suficiente. Eu sei que a misericórdia dele nunca falha. E que Ele é Deus todos os dias. Ele é Deus todos os dias. Guarda essa palavra no seu coração, querido. Os discípulos tinham ali, que privilégio. Eles tinham Jesus ali, no barco. E puderam acordar o mestre. Mas nós temos um privilégio muito parecido. Porque nós temos Jesus. Amém? Ele morreu, ressuscitou. E nos deu o Espírito da verdade. Amém? Um Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Um Espírito que nos levanta, que nos faz caminhar, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus é suficiente. Amém? Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito estou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor.
que eu possa viver sua vida ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou, agora posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Doce som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou, agora posso ver. Ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver